Nós vamos relembrar agora da origem do desporto paralímpico, certo? Então, esse rapaz aí, esse homem da foto, é justamente o criador ou difusor do desporto paralímpico, certo? Então, ele iniciou sua jornada no hospital de Stoke-Mandeville, onde ele criou algumas formas de reabilitar os soldados feridos da Segunda Guerra Mundial. Isso foi no ano de 1944, certo? Então, inicialmente, o que ele fazia era a terapia, era o tratamento dessas pessoas com o objetivo de reabilitá-las. Inicialmente, o objetivo não era a competição, mas pouco a pouco ele viu a necessidade de continuar a realizar esses jogos, certo? O nome dele era Ludwig Guttmann. Ele era um alemão que trabalhava na cidade de Hillsborough, na Inglaterra, certo? Então o objetivo era justamente a reabilitação. Então ele foi muito reconhecido na época, justamente porque ele inovou ou revolucionou esse tipo de terapia, porque ele inseriu as modalidades esportivas justamente para melhorar as questões fisiológicas ou motoras. Quais eram as deficiências iniciais? Deficiências físicas. Eram paraplégicos, eram tetraplégicos que realizavam modalidades esportivas justamente para melhorar as capacidades físicas, certo? Esse é o contexto histórico inicial. Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre as atividades que eram praticadas, certo? Inicialmente, as atividades que eram praticadas, a gente percebeu que eram atividades individuais, justamente pela questão da adaptação às deficiências, certo? E as modalidades iniciais era justamente o tiro ao alvo, que hoje é o tiro esportivo, e o arco e flecha, que posteriormente foi chamado de tiro com arco, certo? Também houve a prática do tênis de mesa e do lançamento de dardo. O objetivo era justamente se adaptar aos deficientes físicos. A primeira modalidade esportiva coletiva foi justamente o polo em cadeira de rodas. E em seguida foi praticado também um netball. Em 1947 introduziu o basquetebol em cadeira de rodas, certo? Então, como vocês estão visualizando aí, as duas modalidades iniciais eram individuais. O tiro com arco, certo? Que essa mulher está aí na foto, está mostrando aí. E também o lançamento de dardo, certo? Olha a gente pode perceber outra coisa em comum, que era a utilização de cadeira de rodas. Outras modalidades aí, polo em cadeira de rodas, primeira modalidade coletiva, e o basquetebol em cadeira de rodas, certo? Que até hoje é uma modalidade bem popular. Entre os esportes paralímpicos, é uma modalidade bem popular. Como e quando os Jogos de Stoke-Mandeville passaram a ser Jogos Paralímpicos?
Então, o que a gente percebeu é que pouco a pouco esses jogos de Stockton Mandeville foram ganhando destaque, certo? Primeiramente em caráter regional, depois em caráter nacional e internacional, que é justamente o que a gente vai ver agora, certo? Então houve um crescimento muito grande e entre os anos de 1951 e 52, pela participação de algumas seleções, seleção holandesa e inglesa, nesses eventos, foi que os jogos de Stockton Mandeville ganharam um caráter internacional, certo? Já depois de algumas edições desses jogos, foi que ele veio ser considerado como os primeiros Jogos Paralímpicos, certo? Então, após os Jogos Olímpicos de Roma, em 1960, em sua nona edição, os Jogos de Stockton Mandeville foram considerados a primeira edição dos Jogos Paralímpicos, certo? Então, algumas outras modalidades também foram incluídas. A gente vê aqui que nesse momento já havia se popularizado os Jogos de Stockton Mandeville. Aqui é a cerimônia de abertura dos Jogos de 1963. Outras modalidades que eram realizadas o atletismo em cadeira de rodas, certo? E também o halterofilismo, que foi também muito popular na época, certo? A origem do desporto paralímpico nos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo que lá na Inglaterra o médico alemão Ludwig Guttmann estava difundindo as modalidades que ele inventou na época para a terapia desses soldados da Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma, os soldados da Segunda Guerra americanos também começaram a praticar o basquetebol em cadeira de rodas, certo? Então eles fundaram uma equipe chamada de The Flying Wheels, que significa as rodas voadoras, certo? Então o objetivo era justamente também melhorar as capacidades físicas e também a questão da prática esportiva. E foi criado também um programa de reabilitação liderado por Benjamin Linton, certo? E também foi realizado o primeiro torneio em 1949, onde pouco a pouco também foi se popularizando essa modalidade nos Estados Unidos.